Aê, gente! Hoje eu tô aqui com o Cooper e hoje a gente vai contar pra vocês como o Cooper, um Border Collie, mora em apartamento. Muita gente fala pra mim: Paula, você é louca de deixar esse cachorro morar em apartamento, um Border Collie vai destruir o seu apartamento. Muita gente fala: nossa, mas um cachorro, é uma judiação ter um cachorro desse tamanho dentro de um apartamento e tal. E hoje eu vou contar pra vocês que não, vou dar minha opinião, vou contar como que é a nossa rotina e tudo. E vou mostrar pra vocês que é possível sim ter um cachorro de médio a grande porte no apartamento. É questão de costume e questão de rotina. Vou contar um pouquinho primeiro da minha história com o Cooper pra vocês. Bom, gente, meus planos eram de quando eu saísse da faculdade, eu iria construir uma cabanha junto com os familiares meus, etc. Cabanha, pra quem não sabe, é onde se cria ovelhas. E aí, pra isso dar certo, eu precisava de um cão de pastoreio. Dentre todas as opções, eu optei pelo Border Collie porque é considerado um cão mais fácil de adestrar e tal, e é um cão mais fácil de dar certo com ovelhas. Desde que eu planejei isso, eu tava querendo um filho do pai do Cooper. E sempre perguntava pro dono do pai do Cooper: ah, e o Colt? Teve filhotinho? O Colt teve filhotinho? E um dia, eu tinha desencanado já, e daí um dia eu perguntei pra ele: falei, e o Colt? Ele vai ter filhotinho? Ele falou: ah, nasceu, tem 10 dias. No mesmo dia eu já fui lá e já escolhi o Cooper. Falei: ó, acontece que eu só posso pegar ele no final de janeiro. Porque era minha formatura e tal, e ele ia estar em processo de adaptação, processo de treinamento dentro do apartamento. E como era minha formatura, ia vir um monte de familiares, e alguns iam ter que ficar aqui em casa. Então eu preferi pegar ele só depois que as pessoas já fossem embora. Eu peguei o Cooper, ele tinha quase 3 meses já. Ele já estava com as 2 primeiras vacinas tomadas e já estava faltavam 5 dias mais ou menos assim para tomar a última dose da vacina. No dia 1º de fevereiro, eu comecei meu estágio curricular em ovinocultura. Na medicina veterinária, você tem que fazer um estágio obrigatório de 1 semestre para você fazer seu TCC baseado nele. E eu fiz na ovinocultura, então o Cooper ele só ficou em casa até dar a última dose da vacina e dar os 21 dias. Ele ficou 1 mês mais ou menos em casa sozinho. E uma coisa que é muito importante, eu vou já falar pra vocês, mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, mas é muito importante você delimitar um espaço pro seu cachorro dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, etc. Eu vou falar disso mais pra frente, mas... E aí o Cooper, ele tinha um quarto. Aqui em casa, como eu moro sozinha e tem 2 quartos, eu tirei tudo de um quarto, deixei só um sofá, porque ele gostava de dormir em cima daquele sofá. E aquele quarto ficou inteiro pro Cooper. Tudo que tinha dentro daquele quarto era dele, então se ele destruísse não tinha problema, porque era dele. Aí ele ficou naquele quarto, ele não ficou tipo de porta fechada, eu deixava tudo aberto, tudo ventilado pra ele, bonitinho. E coloquei um portãozinho daqueles... Portãozinho, sabe aqueles removíveis? Aqueles de pet mesmo. Então eu coloquei um portãozinho daquele lá e ele ficou durante 1 mês. No primeiro dia, eu perguntei pra minha vizinha de baixo, ela disse que ele chorou um pouquinho, mas que ela ouviu mais ele brincando do que ele chorando. Então, que foi um ponto muito positivo. E depois, nos outros dias, ela falou assim: olha, Paulo, ele tá só brincando, ele apronta uma bagunça que eu não sei o que ele apronta, que ele cai, ele rola, porque eu escuto as patinhas dele correndo pra um lado e pro outro. E aí, depois que passou esse mês sozinho, ele começou a ir comigo pro estágio todos os dias. Então a gente ia 7h30 da manhã, a gente tinha que estar lá, e 5h30 da tarde a gente voltava. Se você não viu meus vlogs, tem interesse em ver, eu vou deixar linkado aqui embaixo, porque é muito interessante você ver o dia a dia. Lá no estágio, ele ficava comigo o tempo inteiro, praticamente. Lógico que eu não podia dar atenção pra ele o tempo inteiro, mas ele ficava comigo por perto, assim. E ele ficava muito com os cachorros que tinham lá. Então ele brincava, ele saía correndo, e ficava correndo o dia inteiro e tal. E aí a gente foi aproveitando para poder colocar ele em contato com as ovelhas. Tudo bem, ele se divertia pra caramba no estágio. Daí o que aconteceu? Acabou meu prazo do estágio, eu fiz meu TCC, passei, me formei. E aí não deu certo, infelizmente, a cabanha, porque... Esse é assunto para outro vídeo, mas resumidamente fechou o frigorífico, ele parou de abater o vinho que tinha lá perto. Então, aí o que aconteceu? Eu falei pra minha mãe, ó mãe, eu vou ficar um tempo lá, aqui na cidade que eu moro, que é Marília, e depois desse tempinho, se eu não arrumar nada, eu volto embora, porque eu não tinha planos realmente de voltar embora pra minha casa. E aí, no final das contas, eu não consegui nada, tem 2 meses já que eu me formei e ainda não consegui nada. E aí, nesse período que eu tive aqui, eu fiquei o dia inteiro em casa. E aí eu ficava em casa, ficava estudando e tive que criar uma rotina pra mim e pro Cooper. Bom, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha rotina. Bom, galera, o Cooper ele come 2 vezes por dia.
Ele come de manhãzinha, assim que eu acordo. E aí ele come à tarde, ele umas 4 horas da tarde. Aí eu tô mostrando pra vocês uma coisa que ele ama fazer. Ele ama ficar na sacada aqui de casa observando os carros passarem enquanto eu tô estudando. Ele faz isso praticamente o dia todo, enquanto ele não tá dormindo, porque ele tá cansado. Aí eu levo ele na garagem do condomínio aqui de casa umas 3 vezes por dia, porque daí ele corre, ele vai atrás das pombas, ele vai na grama e ele faz xixi também. Então ele gosta bastante, tem vezes que eu desço com bolinha e a gente fica brincando bastante. E eu passeio com ele 2 vezes por dia, quando eu acordo, e à tardezinha a gente faz uma caminhada e corrida. Eu faço um exercício com ele, tipo assim, alternando caminhada e corrida, trotezinho devagarzinho, que eu não aguento, né, gente? De uns 8 km mais ou menos. E aí ele chega em casa e ele dorme a noite inteira, ele fica super tranquilo, ele faz bastante exercício e tal. Então, gente, eu aconselho vocês a criarem essa rotina, a fazerem exercícios com seu cachorro se ele tem muita energia. É muito importante você levar ele pra passear, porque aí ele não fica entediado, fica doido pra dar a hora dele passear. Por exemplo, o Cooper, ele já sabe mais ou menos qual é o horário dele. Tipo, ele não me chama bonitinho, igual aqueles cachorrinhos, sabe, de propaganda, etc. Mas ele fica... Quando eu vejo que ele tá beirando muito a porta assim, às vezes eu perco a hora, eu olho e já tô mais ou menos no horário. Quando eu vejo que ele tá... Dá pra você entender mais ou menos, ele meio que fica perto da porta de saída, ele sobe na porta e fica assim na porta. Então dá pra entender que ele tá querendo sair, que tá na hora dele sair mais ou menos. Bom, outra coisa que eu considero extremamente importante pra você que quer ter... Isso não é só pra cachorro grande, pra cachorro pequeno também. É você dar um espaço pra ele. Como eu disse pra vocês, aqui em casa eu tirei tudo de um quarto, deixei o quarto só pra ele. Aquele espaço é dele. Toda vez que ele se sentir reprimido, ele vai pra aquele lugar. Toda vez que ele quiser fazer uma bagunça, ele só pode fazer lá com as coisas que estão lá, que são dele. Aquele lugar lá é o lugar que ele come, é o lugar que tem o banheirinho dele. E eu vou mostrar pra vocês agora, num vídeo que eu fiz do quarto dele. Bom, como vocês podem ver, tem um portãozinho na porta, né? Já vou explicar por quê. Bom, tem esse jornal no meio do quarto, porque desde pequenininho ele costumou fazer xixi no meio do quarto, então eu deixo o jornalzinho dele fazer as necessidades aí. A vasilha dele tá lá longe, porque ele arrastou a vasilha, aquele coisinha rosa ali que tem ali no fundo, é de fazer as necessidades também. Como vocês podem ver, é um quarto até bem grandinho pra ele. Puderam ver nesse vídeo, o quarto dele não é pequeno, é um quarto enorme. E quando você por exemplo, for parar pra pensar, esses cães que ficam em canil, o lugar que eles deixam para um cachorro é muito menor do que isso. E o cachorro passa praticamente o dia inteiro lá, de vez em quando solta, eles brincam, etc, mas volta pra lá. Na verdade, ele fica no quarto em 2 ocasiões. Primeira ocasião, na hora de dormir, porque eu não deixo ele dormir solto em hipótese alguma. E na segunda ocasião, quando eu tô fora de casa e ele não pode ir comigo. Então, eu preciso resolver alguma coisa na cidade, eu deixo ele lá dentro do quarto dele. Como vocês viram também, eu sei que vai ter gente que vai me perguntar, o portãozinho é baixo e ele pula? Sim, ele consegue pular. Só que ele aprendeu que aquele lugar lá é dele, ele só sai de lá quando eu deixar ele sair. Eu tive que ensinar isso pra ele, porque senão ele ia pular realmente, e não existe mais alto do que esse portão. Pelo menos aqui, não encontrei aqui na minha cidade pra comprar. Se eu mando ele pro quarto dele, pode vir qualquer pessoa e chamar, ele não vai sair. Enquanto eu não deixar ele sair, ele não vai sair. Isso é muito importante, porque o cachorro ele tem que ter o espaço dele, porque senão ele toma conta da casa. Ele tem que entender que ele é um cachorro, que o espaço dele é diferente do seu espaço, porque senão ele vai destruir tudo. Até hoje, o Cooper destruiu 2 coisas minhas. Ele tá com 9 meses já, e ele só destruiu 2 coisas minhas. A primeira coisa foi no dia que ele chegou em casa, que eu não tinha arrumado o portão ainda. Ele comeu o fio da minha TV, um perigo, gente, isso é um perigo, não pode deixar, é perigoso ele tomar choque e tal. E a segunda coisa que ele comeu minha, assim, só que na verdade eu meio que permiti que ele comesse, foi que eu fiquei com dó, porque ele tinha comido todas as caminhas e tal dele, e o sofá, que era dele também, ele comeu tudo, então eu tive que jogar fora. E aí eu dei uma almofada pra ele, uma almofada minha do sofá mesmo, então ele destruiu a almofada inteira, vou deixar até uma foto pra vocês verem. Mas quando ele faz isso, eu não posso brigar com ele. Por quê? Porque ele está no espaço dele. Tudo que tá lá no cantinho dele é dele, ele pode fazer o que ele quiser com aquelas coisas. Tem umas coisas que ele cuida, tem umas coisas que ele destrói mesmo, e é assim. Bom, outra coisa que eu considero extremamente importante, eu acho que essa deve ser a coisa mais importante que eu acho de todas, que é fazer as necessidades no lugar certo.
Se você ainda não viu um vídeo que eu ensino como ensinar o cachorro a fazer as necessidades no lugar certo, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Porque, gente, a coisa mais inconveniente e mais chata que tem é você chegar na sua casa e ter, tipo, um cocô na cozinha. Ou então ter visita na sua casa, o cachorro pode urinar e fazer cocô onde ele quiser, ele marcar um território na cozinha, ou então urinar mesmo na cozinha, ou então fazer um cocô na cozinha. Isso é a coisa mais... Nossa, é muito inconveniente, é muito ruim quando o cachorro faz isso. Então é muito importante pra você que mora em apartamento ensinar pra ele que ele tem um lugar dele de urinar, de defecar, que aquele lugar só e pronto. Se ele fizer em outro lugar, não pode, ele tem que fazer lá. E também eu acho muito importante o seu cachorro aprender que ele não deve mexer nas suas coisas. Ele tem as coisas dele, é nas coisas dele que ele pode mexer. Como que você faz isso? Bom, se você dá uma coisa pra ele brincar, ele tá entendendo que você tá dando aquilo pra ele. Agora, se você tá vendo que ele tá mexendo em uma coisa sua, não dá risada e não fica tirando foto, fala que não e ponto. Você tem que colocar limite nas coisas, entendeu? Antes de tudo, você tem que se educar. Sabe, o cachorro, ele não vai entender, tipo assim, se você permite ele pegar algumas coisas e não permite pegar outras. Se você permite ele pegar uma coisa das suas coisas, ele pode pegar tudo. Ele vai entender que ele pode pegar tudo aquilo lá que tá lá é dele, entendeu? Ele tem que entender que ele é o cachorro e você é quem manda. Aqui em casa eu não permito que o Cooper suba na cama, ele morre de vontade de subir, ele fica me beirando, pedindo pra subir, eu não deixo ele subir. Eu não permito que ele suba no sofá, a menos que eu chame ele pra subir, por exemplo. Tem vários vídeos aqui que ele tá no sofá de fundo e ele deitado no sofá, mas porque eu deixei. E é isso, gente, eu acho que essas são as coisas mais importantes, assim. Outra coisa muito importante são alguns comandos que eu acho essenciais para um cachorro que mora dentro do apartamento. O primeiro comando é solta. Por exemplo, é um comando que se ele tá comendo alguma coisa sua, você fala solta, ele larga ela. Outro comando que eu acho muito legal é o comando não. Tipo assim, ele quer fazer uma coisa que não pode, não deve. Você fala não, desce, sai. Do jeito que você quiser mandar o comando, mas enfim, aqui em casa é não pra tudo. Tipo assim, ele quer subir no sofá, eu não quero, não. Ele quer fazer tal, tipo, pedindo comida, eu não vou dar, não. É tudo não aqui. Só que, exceto, por exemplo, quando ele já tá em cima de alguma coisa, eu mando ele descer, ele desce, sabe? E a outra coisa que eu acho muito conveniente pra você é o comando vai pra sua casinha, vai pro seu quarto. Aqui em casa vai pro seu quarto. Ele vai, eu vou passar pra vocês o vídeo. Cooper, vai pro seu quarto. Vai pro seu quarto. Muito bem. Muito bem. Vai ficar aí? Então, eu acho muito, muito importante esse comando, porque daí ele vai pro espaço dele quando ele fez bagunça, quando ele tá incomodando, quando a presença dele não é conveniente, ou então quando você precisa sair e quer fechar ele, no meu caso. Se ele não soubesse esse comando, eu ia ter muito trabalho pra pegar ele, colocar ele no quarto dele, fechar ele. E é isso, eu acho que essas são as dicas que eu tinha pra dar pra vocês. Pra quem fala que é judiação, eu posso te garantir, gente, o Cooper é muito feliz, ele é muito mais feliz do que muito cachorro que anda solto por aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha pra mim, eu espero muito ter te ajudado. Comenta aqui embaixo se você tem um cachorro em apartamento, como que você faz, porque é legal sempre aprender coisas novas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!